cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus nessa noite, já dê um glória, já você tem a liberdade de glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é motivo de muita honra estar aqui mais uma vez, neste lugar, nessa casa de oração, a qual eu amo muito o pastor William, sua esposa, o carinho que tem por mim, pela minha família, nós também temos um carinho imenso. E nessa noite eu já trago um abraço também da minha esposa, não pôde vir, já são 2 vezes que eu não venho, a outra ela estava de resguardo da bebê, e agora ela esteve enferma, uma bebê também gripada, e está quase já curando, mas a gente resolvendo preservar esses dias, não está indo para a igreja, porque qualquer resfriadinho que pega já vai de novo, então a gente está querendo sarar, mesmo curar em nome do Senhor Jesus. Trago um abraço também do meu pastor Giovanni, a qual a gente vem debaixo da bênção, né? E nessa noite, já aproveitando, quero que os irmãos abram as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Hoje é culto de libertação, mas o Senhor colocou uma palavra em meu coração e nós cremos que Deus ele tem a falar aos nossos corações. Desde o momento que eu entrei, através das orações, através dos louvores, as mensagens, Deus já falou muito ao nosso coração. E nessa noite eu quero que vocês me ajudem a pregar. Pode glorificar, pode exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele se faz presente na casa, né? E é pela sua infinita misericórdia que nós não somos consumidos, é por isso que nós estamos aqui nessa noite aqui, né? Louvando e bendizendo o seu santo nome. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, que diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas eram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Podeis assentar, dando glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, a gente observa aqui uma mensagem que eu creio muito conhecida pelos irmãos, né? Mas a palavra do Senhor Jesus, ela se revela aos nossos corações de uma forma diferente. Nós pregamos a palavra do Senhor, mas cada vez que nós pregamos, cada vez que nós estudamos a palavra do Senhor, Ele se revela aos nossos corações diferente, porque a palavra do Senhor, a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor, ela é imutável, né? Mas as misericórdias do Senhor, ela se renova sobre a nossa vida a cada dia. Então, cada dia Deus ele está nos dando um entendimento diferente para que nós possamos falar do seu amor. Então, para que eu possa falar dessa palavra aqui, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nós vamos voltar só um pouquinho lá no início, bem rápido, porque os irmãos já conhecem, mas a gente vai acelerar um pouco para que os irmãos possam entender. A gente observa que lá no livro de Gênesis, capítulo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra do Senhor diz também que lá no início havia treva sobre a face do abismo. E a palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas. Então a gente observa aqui dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então os irmãos eles vão entender realmente quem era o Verbo, aonde o Verbo estava, com quem o Verbo estava, o que o Verbo estava fazendo. Então a gente observa que Deus, ele chegando ali, lá no início, havia treva sobre a face do abismo. E a palavra diz que o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas. E a palavra do Senhor diz que vendo Deus aquilo ali, Deus ele fez separação sobre a terra e a água, fez separação sobre as trevas e a luz. Então a gente observa, para que a gente não venha se prender muito aqui, a palavra do Senhor diz que Deus ele veio o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro, e Deus ele foi criando. Deus ele foi dando vida, Deus ele foi dando luz, Deus ele foi dando formato a tudo. E a palavra do Senhor diz que criando Deus tudo, no 7º dia, Deus ele tirou para descansar. E a palavra do Senhor diz que depois que Deus cria tudo, a palavra do Senhor diz que Deus ele cria os animais. A palavra do Senhor diz que Deus ele cria todos os animais, mas Deus ele faz uma coisa muito importante. Deus ele faz uma coisa maravilhosa. Quando nós observamos que bem ali, aí vocês já vão entender quem era o Verbo. E a palavra do Senhor diz: e agora façamos o homem a nossa imagem e a semelhança. Então ali ele não estava só. A palavra do Senhor diz: e agora façamos
o homem à nossa imagem e semelhança. Olha que coisa maravilhosa, quando Deus ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Olha só, será que Deus ele criou o homem para ser escravo? Será que o homem criou o homem para viver aí perambulando, para viver aí sendo, como em várias palavras alguns pregadores dizem, sendo escravo do inimigo, do diabo? Não, Deus ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E a palavra do Senhor diz que Deus ele criando todos os animais ali, ele tem ali o jardim, uma passagem muito conhecida também, o jardim do Éden. E a palavra do Senhor diz que Deus ele cria os animais, mas a partir do momento que Deus ele pega o homem, forma do pó da terra a sua imagem e semelhança, aí ele diz: agora tu darás nome a todos os animais, todos os seres. Olha que coisa importante, olha e tu dominarás todos eles. Então a gente observa que Deus ele não está fazendo o homem para ser dominado, Deus ele não está fazendo o homem para ser escravizado, como nós vemos, ou outrora nós somos escravizados, nós somos dominados, mas Deus ele nos criou para dominar. E a palavra do Senhor diz que Adão, ele dá nome a todos os animais que tinha ali no jardim. E aí a palavra do Senhor diz que Deus vendo os animais, os seus pares, os casais, ele disse: não é bom que o homem viva só, agora farei eu uma companheira, uma auxiliadora. E a palavra do Senhor diz que Deus, ele pega Adão em um sono e da sua costela ele tira a mulher. E a palavra do Senhor diz que Deus ele cria a sua companheira, e agora vocês vão viver dentro do jardim, vão dominar todos os animais que tem dentro do jardim, e Deus ele dá uma ordem: e agora tu comerás de todas as frutas, tudo que tem no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus ele está dando uma ordem: tu comerás de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora só voltando um pouquinho, uma coisa importante aqui também. Deus ele pega Adão em um sono e tira a mulher de onde? Da costela. A costela fica onde? Do lado. Então Deus ele criou a mulher para andar lado a lado com o homem. Então isso é uma observação onde a gente vê muitos casais, muitos relacionamentos frustrados, porque não tem conhecimento da palavra. Então a gente observa a palavra do Senhor, ela diz no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque quando nós conhecemos a verdade, nós somos libertos. Liberto de quê? Liberto da sujeira, liberto da prostituição, liberto dos vícios, liberto de tudo. Mas isso quando nós conhecemos a verdade. Então a palavra do Senhor diz: comereis de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a palavra do Senhor diz que um certo dia a serpente, como todos já conhecem, que sabe que é o próprio inimigo, usada pelo próprio diabo, a serpente ela começa uma conversa ali com Eva e diz: por que tu não come dessa? Não, Deus disse que não podemos comer, porque se comer dela, certamente morreremos. Nada, isso aí não tem nada a ver não, pode comer, pega, come, porque se você comer, você será como eles, vocês vão ter conhecimento, vocês vão saber das coisas. Então a gente observa que o ser humano, ele é curioso. O ser humano, Deus ele dá uma ordem. A palavra do Senhor diz, venha como estás, mas não permaneça como estás. Você vem, se liberta, mas não permaneça mais como estás. Mas certamente o homem, ele vem até se conhece, mas depois ele quer praticar as coisas erradas, mesmo sabendo que não é, mesmo Deus dando uma ordem. Assim foi a mulher. Aí ela vai lá, pega da fruta e come. E a palavra diz que ela come e leva a Adão. Será que a serpente a obrigou? Não, a serpente teve uma conversa. Será que ela obrigou Adão? Não, mas Deus ele deu uma ordem não para Eva, mas ele deu uma ordem para Adão. Então, mesmo que Eva tivesse tocado, Adão disse: não, tu pode até ter tocado, mas eu não vou tocar, porque Deus ele deu uma ordem. Então, quando Deus ele deu uma ordem, nós temos que obedecer. Por que nós perecemos? É porque nós até ouvimos a voz de Deus.
Adão, ele até ouviu, mas ele não obedeceu. Por que que nós perecemos? Porque nós até ouvimos, mas nós não obedecemos. Certamente nós ouvimos a voz de Deus, mas não queremos obedecer. É por isso que a geração, é por isso que a humanidade, ela perece. A palavra do Senhor diz: perecemos por não conhecer a Escritura, por não conhecer a palavra. Nós observamos ali quando Paulo, em sua viagem ali, a palavra diz que os crentes de Berea, eles não engoliam, não digeriam tudo. Tipo, eu estou aqui, chegando aqui, falando, eita, o presbítero falou isso aqui, e isso aqui é verdade. Os crentes de Berea, eles ouviam e iam para as Escrituras, para saber se realmente era verdade. Paulo era conhecedor, Paulo era teólogo, Paulo era formado, Paulo estudou nas melhores escolas, nos melhores colégios, mas eles não digeriam tudo que era repassado, eles iam para a Escritura. Então, a geração hoje, a gente observa, a gente passa em vários templos, várias igrejas, estão cheios, mas eles estão inchados. Movimento, é muita coisa, mas eles não têm realmente a base, que é a palavra, que é a Escritura, porque o que sustenta o crente é a palavra, o que sustenta o crente é a Escritura, porque quando nós conhecemos a palavra e vemos o que Deus fez, o que Deus faz e o que Deus pode fazer, quando vem as dificuldades, quando vem os momentos de dificuldade, nós estamos alicerçados na palavra, nós sabemos, rapaz, Deus ele fez, Deus ele faz e Deus ele pode fazer. Mas quando nós não temos conhecimento, aí qualquer ventinho que vem, já está se afastando. Qualquer dificuldade que vem já está se afastando. Por quê? Porque não tem conhecimento da palavra, não sabe o tamanho do nosso Deus. Tem gente colocando um problema acima do nosso Deus. E Deus ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele pode tudo, ele está ciente em tudo, ele está presente em tudo. Então nós observamos ali, Eva pega do fruto, dá para Adão, Adão toca. E a palavra do Senhor disse que Deus ele vinha todos os dias, no final do dia, conversar com Adão. E a palavra de Deus diz que chegando Deus, acabei de falar que é onipotente, onisciente e onipresente, já sabia de tudo. E ele chega e chama Adão. Adão, assim somos nós. Quando nós falhamos, quando nós caímos, quando nós pecamos, nós nos envergonhamos. Nós queremos nos esconder. Eita, o pastor William, vou me esconder. Adão já se esconde. Aí Deus chega, Adão está escondido. Por que tu te esconde? Porque ele já tinha pecado, ele já tinha falhado, ele já tinha se envergonhado do seu pecado. Então a palavra do Senhor, ela é bem clara. Quando nós observamos ali, a palavra do Senhor diz que a partir dali, o homem foi destituído da glória de Deus. Em Romanos fala que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Naquele momento Adão ele peca e foi destituído da glória de Deus. A palavra do Senhor diz que Adão ele foi expulso do jardim, um lugar onde Deus criou o homem à imagem e semelhança, um lugar onde Deus colocou para dominar. Aí a partir dali eles foram expulsos. Ele e Eva foram expulsos do jardim, foram destituídos da glória de Deus. Então bem ali eles perderam duas coisas. Eles perderam a sua dignidade e eles perderam a presença. Eles não foram mais dignos de estar em um lugar aonde Deus tinha colocado eles. Eles perderam a presença porque Deus ele estava ali, presente todos os dias. Deus ele estava ali, ele ia e conversava. Então a partir daquele momento, Adão perdeu a dignidade, ele não foi mais digno de estar naquele lugar porque ele pecou. Ele perdeu a presença do Deus que estava ali todos os dias. Mas a palavra do Senhor diz lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que tão grande amor? Porque tão grande amor de Deus por nós, mesmo caindo, mesmo falhando, mesmo pecando, mas a gente observa um Deus com tão grande amor, que deu seu Filho unigênito para morrer por mim e por você, por uma humanidade pecadora. Mesmo que falhamos, mesmo que caímos, mas Deus ele está de braços abertos para nos perdoar. Deus está de braços abertos nos dando uma nova oportunidade de nós prosseguirmos, de nós termos o direito de vida eterna, porque naquele momento ali, nós perdemos o direito.
nós perdemos a nossa dignidade, nós perdemos a presença, a intimidade com Deus, porque foi destituído da glória de Deus. Mas nós observamos ali Deus enviando vários homens. Se eu fosse citar aqui hoje, eu ia citar muitos. Moisés, a gente observa ali, só os conhecidos, Moisés, Salomão, Davi, Saul, vários e vários vieram. Havia sacrifícios de animais, o povo pecava, o povo caía, Deus ele apertava, aí o povo vinha para a presença. Quando Deus folgava, o povo voltava a pecaminar novamente. Faziam deuses, deuses que não falavam, deuses que não ouviam, deuses que não enxergavam. Mas a gente observa ali o povo caindo, o povo pecando, e Deus, mais um certo tempo, Deus ele usa a boca do profeta Isaías, e ele profetiza que viria um que tiraria o pecado da humanidade. E a palavra do Senhor diz, no livro do profeta Isaías, capítulo 9, ele diz bem assim, que virá um maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte, príncipe da paz. Esse viria e veio para que possamos ter a nossa dignidade, para que nós possamos ter a presença do nosso Deus novamente. E a palavra do Senhor diz que o profeta Isaías, ele profetizou ali, e depois de 700 anos a profecia dele foi cumprida. E a gente observa lá no Evangelho de Mateus, a palavra do Senhor diz que eis que uma virgem conceberia e daria à luz a um, que ele viria ao mundo por amor da nossa humanidade. E a gente observa lá no Evangelho de João também, ele dizendo que eu não sou, que virá um após mim, que ele já veio antes de mim. Aí é que eu quero que vocês entendam. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vocês observaram que no princípio criou Deus os céus e a terra. E no princípio também a palavra do Senhor, ela diz bem assim, e agora façamos o homem a imagem e semelhança. Lá o Verbo já estava com Deus, porque lá estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus ele não estava só. O Verbo ele estava lá no início. O Verbo ele estava com Deus. E a palavra diz que sem ele nada teria acontecido, nada teria sido feito. Então nós observamos lá, e agora façamos o homem a imagem e semelhança. O Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus desde o início, desde a criação e na consumação dos séculos. Então a palavra do Senhor, lá a gente vê João Batista dizendo, e vem um após mim, que ele já é antes de mim, que eu não sou digno nem de desatar a correia das suas sandálias. Então por que viria um após ele, que já era antes dele? Porque ele já estava desde o início, porque ele era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então a gente observa ali João Batista preparando o caminho. A palavra do Senhor diz que João Batista clama pelo deserto, tem até um hino, né? A palavra do Senhor diz que João Batista ele vem clamando pelo deserto, João Batista ele vem preparando. Mas a palavra do Senhor diz que João Batista ele batizava com água, mas viria um que batizaria com fogo e o Espírito Santo de Deus. Então a gente observa aqui o Verbo ele iniciando. A gente observa o Verbo ele dando continuação, e o Verbo vai dar a conclusão. Porque nós observamos que lá no início eu disse que o homem perdeu a sua dignidade, e o homem perdeu a presença, perdeu a intimidade. Então nós observamos aqui um vindo para devolver a dignidade, para devolver a presença e para devolver mais um item, para devolver a casa. Então a gente observa que esse homem, Jesus, ele veio, Isaías profetizou, lá no Evangelho de Mateus, a virgem concebeu, e a gente observa João Batista preparando o caminho, e a gente observa ali que Jesus, após João Batista preparar o caminho, a palavra do Senhor diz que ele pediu, lá no Rio Jordão, para que João Batista o batizasse ele lá. E ele disse, mas ele disse sim, é porque é necessário
Porque quando nós aceitamos ao nosso Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida, quando nós descemos às águas, quando nós descemos ao batismo para lavar por remissão de todos os nossos pecados, a gente já observa ali Jesus, antes de iniciar o seu ministério, Jesus ele ensinando, a gente observa ali Jesus mostrando tudo da forma e da maneira correta. Então a gente observa ali Jesus ele dando início ali ao seu ministério, e a palavra do Senhor diz, Jesus ele começou a pregar. Jesus ele pregava, Jesus ele fazia sinais, Jesus ele fazia maravilhas. A gente observa ali, Jesus ele não veio para fazer tudo aquilo ali, mas foi necessário que Jesus fizesse tudo aquilo ali para que muitos reconhecessem que ele sim era o enviado, para que ele sim era o Filho de Deus, para que ele sim foi aquele que veio para dar o direito de vida eterna, para dar aquele direito aonde nós perdemos lá no jardim, aonde nós perdemos a nossa dignidade, aonde nós perdemos a presença do nosso Senhor Jesus. E a gente observa ali, quando Jesus ele vai pregando, quando Jesus ele vai ensinando os seus discípulos, quando ele prepara os seus discípulos, e a palavra do Senhor diz, para que se cumprisse a palavra do Senhor, oh aleluia Jesus, a palavra do Senhor ela diz, quando a gente vê Jesus, ele falando ali lá em Crônicas, se não me falha da memória ali, que ele disse que derrubarei o templo em 3 dias, e em 3 dias eu reconstruirei. O povo achou que Jesus ele estava louco, mas Salomão passou 40 anos construindo esse templo. Como é que o Senhor vai destruir em 3 dias e vai reconstruir em 3 dias? Era Jesus já mostrando, era Jesus já ensinando que em 3 dias eu destruirei e entregarei o direito de vida eterna, e entregarei o direito àquilo a qual o homem perdeu, a qual o homem caiu, a qual o homem falhou, mas Deus pelo seu infinito amor, a qual eu falei lá no livro de João capítulo 3 versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para morrer por todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós observamos ali o homem pecando, nós observamos ali o homem falhando e se envergonhando do seu pecado e se escondendo aonde? Atrás de uma árvore. Mas nós observamos ali um homem que ele se despiu de toda a sua glória e na frente de um madeiro ele abriu seus braços e por remissão de todos os nossos pecados ele disse, agora sim Pai, está consumado. Oh aleluia Jesus. A gente observa ali o homem atrás de um madeiro também. Olha a simbologia. O homem ele se esconde atrás de uma árvore. Aonde foi que Jesus ele entregou a sua vida por remissão de todos os nossos pecados? Um madeiro. Uma árvore também ali foi cortada e foi preparada ali o madeiro, a cruz, e Deus ali na frente ele disse, agora eu estou por remissão de todos os seus pecados. Então a gente observa ali na cruz do Calvário, Jesus ele nos devolvendo 2 coisas, a qual o homem perdeu. Ele nos devolveu a nossa dignidade, o direito de vida eterna, o direito de sermos chamados filhos de Deus. E a gente observa Deus também entregando outra coisa ali também, entregando a presença. Qual é a presença? A gente observa que Jesus ele morre, mas ressuscita ao 3º dia. E a palavra do Senhor diz que após ele ressuscitar, os 40 dias a qual ele passou, antes de subir, ele disse aos seus discípulos, agora permanecei em Jerusalém, até lá no livro de Atos capítulo 2, quando ele diz assim, agora permanecei aqui até a descida do Espírito Santo, porque eu vou, mas vos deixarei o Consolador. Quem é o Consolador? É o Espírito Santo. Então Jesus ali na cruz do Calvário, ele nos devolve a dignidade. Então Jesus ele vai, mas ele nos devolve a presença, porque é pela presença do Espírito Santo é que é ele que nos sustenta, é ele que nos fortalece no momento da angústia, nos momentos da dificuldade, no momento da tribulação, no momento da tristeza. Ele está conosco, é ele que nos pega pela mão direita e nos sustenta para nos fortalecer, porque se fosse pela nossa própria força, nós não estaríamos nem aqui. Às vezes nós chegamos em casa cansado, e qual é a nossa vontade? Tomar um banho, jantar e deitar, descansar.
mas é o Espírito Santo de Deus que nos renova. É o Espírito Santo de Deus que renova a nossa força, para que nós possamos estar aqui, porque Jesus ele disse assim: ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho por toda criatura, porém quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê, jaz condenado. Aleluia, Jesus. Então falta uma coisa para Jesus devolver, e está se aproximando a nossa casa, porque aqui não é o nosso lugar, porque aqui nós não viemos para morar. Muita gente que não tem o conhecimento, que não conhece as escrituras, que não conhece a palavra, o homem mundano, o homem que não tem conhecimento, ele acha que aqui é o lugar dele, ele acha que amontoar tesouros, casa, carro. Irmão, será que o presbítero veio aqui até aqui me desestimular que eu não posso ter uma casa, um carro, que eu não posso? Nós podemos ter tudo, porque Deus, ele disse: comereis do melhor dessa terra. Deus ele nos dá o direito de nós alcançarmos o melhor dessa terra, mas a palavra do Senhor diz: buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, porque as outras demais coisas eu vos acrescentareis. Então, queridos irmãos, eu aprendi uma coisa, porque quando nós fazemos a vontade do Pai, quando nós servimos a Ele em espírito e em verdade, quando nós cumprimos o mandamento da tábua de Moisés, a qual Ele deixou escrito para nós, porque muita gente acha que depois que Jesus veio ao mundo, que Jesus morreu e ressuscitou o terceiro dia, então o Velho Testamento ele foi esquecido. Não. Jesus ele disse: eu não vim para abolir a lei, mas eu vim acrescentar. Eu não vim abolir, mas eu vim acrescentar. Muita gente diz assim: eu não vou mais dar dízimo, porque dízimo era lá no livro de Malaquias, no Velho Testamento. Agora a gente vivia pela lei, agora eu vivo pela graça. Então, o que foi que João disse? Capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles sempre estiveram e eles sempre estão e sempre vão estar juntos. Então o próprio Jesus ele disse: eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para acrescentar, eu vim para dar continuidade. Então a gente observa ali os fariseus, os escribas ali se exaltando, porque eles davam o dízimo até do coentro, do endro, da cebola e de tudo. Jesus ele apenas ali fala que não fazeis somente isso e esqueceis as outras coisas. Nós temos que fazer tudo. A palavra do Senhor, ele diz: Moisés, escreve os mandamentos lá na tábua. Então a gente tem que cumprir todos os mandamentos. A palavra diz mais, que se fizermos tudo e não tivermos amor, de nada vale. Então, irmãos, é importante que nós façamos tudo. É importante que nós cumprimos tudo. Ô irmão, eu sou falho nisso aqui. Irmão, pede para Deus: ô Deus, Senhor, me dá força para que eu possa quebrar, para que eu possa quebrar esse impedimento, para que eu possa fechar essa brecha. Porque eu quero até deixar uma coisa aqui rapidamente, que tem muito pregador dizendo: irmão, se coloca na brecha. Irmão, nós temos que fechar a brecha, porque Satanás é que está atrás de uma brecha, para cirandar, para destruir. Então a palavra do Senhor, ela diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala em secreto com o Pai. A palavra ela não diz assim: entra no teu quarto, deixa ela escancarada e vai falar com o Papai do céu. A palavra ela já diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala em secreto com o Pai, que Ele te ouvirá. Pastor William, tem um problema que eu não estou conseguindo solucionar. Eu até quero, eu até tento, mas não consigo. Pastor William, me ajuda. Vamos fazer uma campanha, vamos fazer um propósito para que eu venha quebrar. Irmãos, porque nós somos falhos, nós somos homem. Eu costumo dizer: o homem ele mente, o homem ele promete e não cumpre, o homem ele falha. Mas o Deus Todo-Poderoso, a palavra do Senhor diz, Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele é o único caminho, não existe outro caminho. O homem ele pode até oferecer, o inimigo ele pode até oferecer outros caminhos, mas a palavra diz que largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, mas estreita é a porta que leva até a salvação. Então o inimigo ele até pode oferecer outros caminhos, mas o caminho que leva à salvação só em Cristo Jesus. Ele disse: eu sou a verdade. Oh, aleluia, Jesus. Por que ele é a verdade? Porque o homem ele promete, o homem ele falha, o homem ele engana, mas Jesus, a palavra de Deus diz:
Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que me arrependa. Quando Deus ele promete, promessa ela não tem prazo de validade. Você pode até comprar alguma coisa no comércio, no supermercado, e ela tem prazo de validade. Mas a promessa de Deus na minha e na sua vida, ela não tem prazo de validade. Irmão, porque tem tanta gente alcançando isso, alcançando aquilo ali. Irmãos, Deus ele não trabalha com o teu tempo. Deus ele não trabalha com o teu relógio. Deus ele trabalha no tempo certo, na hora certa. Deus ele já preparou o teu casamento. Deus ele já preparou os teus filhos. Deus ele já preparou a tua empresa, o teu serviço. Deus ele já preparou tudo. Mas o que acontece? Às vezes nós que ainda não estamos preparados para receber e tomar posse da nossa bênção. Deus ele está nos preparando. Tudo o que nós precisamos. Deus, e outra coisa também, Deus ele pode até não te dar tudo o que tu pede, mas Deus ele te dá tudo o que você precisa. Tudo o que nós precisamos. Nós pedimos tanta coisa para Deus e não chega nas nossas mãos. Mas o que nós necessitamos, Ele chega, Ele supre. Irmãos, eu vou ser bem breve aqui. Eu ouvia muito as pessoas contar testemunho. Eu ouvia muito as pessoas falar que isso acontece, aquilo acontece. Eu digo, Jesus, eu estou só ouvindo os outros falar. Mas de uns anos para cá, eu tenho visto Deus fazer coisa na minha vida. E hoje eu sou prova viva. Eu vi a gente dizer assim, entrou um dinheiro na minha conta e eu não sei de onde que veio. Eu estava precisando de uma bênção, uma quantia chegou. Irmãos, teve um dia... Eu estava precisando de R$400 para completar meu aluguel. E a minha esposa foi lá numa conta, não sei nem como, nem ia nessa conta. Essa conta nós tínhamos ela lá, e o Pix dela nunca tinha dado para seu ninguém. E justamente os R$400 que nós precisávamos para completar o aluguel estava lá, e até hoje nós não sabemos a origem de onde veio esse dinheiro para essa conta. Porque lá tem, passou o William, transferiu tanto, Ivo transferiu tanto, lá não tinha nem origem, somente tinha os R$400 que nós precisávamos para completar. Irmãos, momentos assim de Deus assim trabalhar na nossa vida, de Deus dizer assim, rapaz, eu vou trancar, vou fechar, mas eu vou cumprir, eu vou cuidar, eu vou suprir. E ter momentos assim de Deus fechar assim todas as portas e eu olhar para um lado, olhar para o outro. Eu cheguei a tempo de brincar assim, eu disse, eu vou botar um currículo hoje, amanhã eu duvido não me chamar. E eu botava um currículo hoje e me chamava. E aí eu cheguei a soltar currículo para todo quanto é lado e não chamar. Eu soltar currículo, me chamar, eu nunca fiz uma entrevista e não passar. Ser chamado, fazer entrevista e não passar. Eu disse, agora, Senhor, eu estou nas tuas mãos, agora é só o Senhor. E eu orando em secreto com o Pai na meia-noite, na madrugada, e eu via falar, mas nunca tinha acontecido comigo também. E quando foi um certo dia de manhã, o carro apita na porta e meu filho me chama. Quando o carro chega na porta, eu não falei isso nem com a minha esposa. Só eu e Deus, secreto. Chegou lá, o seco, o molhado, as frutas, as verduras, chegou tudo que estava precisando. E eu não pedi, não falei com ninguém, somente com o Pai. Então, irmãos, a promessa a qual Deus prometeu na minha e na sua vida, ela não tem prazo de validade. É no momento certo, é na hora certa ela vai chegar. Deus ele não chega nem adiantado e nem atrasado. Ele só chega no momento certo, na hora certa. E tudo aquilo que é para nós já está preparado. Somente nós é que às vezes ainda não estamos preparados para tomar posse, para receber a nossa bênção, o nosso milagre. Mas no tempo certo, na hora certa, o verbo, ele vai preparar tudo. Porque ele estava no início. A palavra do Senhor diz lá no livro de Apocalipse, que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então ele estava lá no início. Ele estava no meio e ele está no fim. Ele fez, ele faz e ele vai fazer na minha, na sua vida. E ele vai cumprir. Irmão, eu estou servindo a Deus há muito tempo. Meu esposo ainda não veio, a minha esposa ainda não veio, os meus filhos ainda não veio, o meu parente ainda não veio. Irmão, continue orando, continue clamando, continue apresentando, não desista, porque é isso que o inimigo quer, é que a gente desista. Entendeu? A palavra do Senhor diz que ele veio somente para roubar, matar e destruir, mas o Senhor Jesus ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. E nós observamos o inimigo trabalhando muito nos lares, o inimigo trabalhando muito nas famílias. O inimigo hoje ele não está nem se preocupando em afastar as vidas da presença. Ele quer que nós permanecemos na igreja fazendo a vontade dele, não do Pai. A palavra diz que ele veio matar, roubar e destruir, mas a primeira intenção de Satanás não é de matar nós. Tem muita gente achando que a primeira intenção do inimigo, a primeira intenção dele não é matar.
A primeira intenção dele é de destruir, causar separação, causar contenda. Depois que ele separa, depois que ele destrói, aí sim, aí o que ele vai fazer? Ele veio roubar, matar e destruir. Quando ele separa, ele disse: agora eu vou destruir todos os sonhos, porque um casal, ele tem sonho, uma família, ele tem projetos. E quando há separação, isso aqui é meu, isso aqui é teu, isso aqui vamos dividir, vamos fazer aquilo ali. Então ali ele está destruindo, ele está destruindo ali tudo. Depois que ele destrói, depois que ele vê o homem, a mulher na lama, ele disse: agora que eu vou pisar na tua cabeça e vou te matar. Então o último estágio do inimigo na nossa vida é nos matar. Primeiro ele quer destruir, primeiro ele quer roubar os sonhos, os projetos, entendeu? Então o primeiro estágio não é matar, ele quer escravizar o homem, ele quer fazer aquilo. Satanás, ele quis matar Adão e Eva? Não. E a gente observa as pessoas dizendo: eita, tu viu o que foi que o inimigo inventou agora? Satanás, ele não cria nada. Satanás, ele não a gente observa desde o início, Deus ele criando o homem e a mulher, Deus ele criando o jardim, Deus ele criando tudo que tinha dentro do jardim. O que o inimigo usou? O próprio instrumento a qual Deus criou, para manipular. E assim, da mesma forma, ele continua fazendo. O próprio instrumento que Deus criou, ele vive manipulando dia após dia. Ele não cria, ele só manipula aquilo que Deus cria. Mas nós temos que estar atento, nós temos que estar dia após dia firme na presença do Senhor, porque Ele está aí ao nosso derredor. Porque ao nosso redor tem anjos. Ao nosso redor tem anjos nos protegendo. E a gente observa, igual eu disse outro dia: irmãos, eu não quero um exército de anjo, eu quero somente um anjo. Porque a gente observa ali, lá em 2 Reis, que Senaqueribe manda uma carta de afronta. A palavra do Senhor diz que muitos não recebem por mal pedir. Então é isso aí. Nós não precisamos, Deus ele não precisa de um exército de anjos. Eu vou mostrar dentro da palavra. E nós também, nós não temos que pedir: Deus, eu quero um exército de anjos ao redor. Não. Deus, eu quero um anjo me protegendo, guardando a minha família, a minha casa, meu lar, minha finança, minha saúde, tudo. Porque a gente observa ali Senaqueribe afrontando Ezequias, afrontando o povo de Deus e dizendo: eu já destruí todos os reinos vizinhos e não será esse agora que eu não vou destruir. E a palavra diz que havia um exército de 185 mil homens. Agora imagina, eu não vou muito longe, a gente chega bem aqui na Caixa Econômica ali, não tem nem 300 pessoas, você vê que é uma multidão de gente ali, um calor, aquela multidão, aquele aperta. Agora imagina, 185 mil homens. E Ezequias manda uma carta, e Senaqueribe manda uma carta de afronta. E olha outra coisa importante, o que Ezequias fez? Ezequias não foi contar o seu problema para ninguém. Ezequias pegou a carta e ele subiu à casa do Senhor. Olha, irmãos, é isso que eu digo: quem tem conhecimento da palavra, quem conhece a palavra, ele está alicerçado por os momentos difíceis. Ezequias, ele não chorou, não murmurou, não foi contar o seu problema para seu vizinho, mas ele pegou a carta de afronta contra ele, o povo de Deus, e disse: olha, Senhor, subiu à casa do Senhor e disse: olha, Senhor, estou aqui, ó. Ele está afrontando o Deus vivo, ele está afrontando o teu povo aqui, dizendo que ele vai destruir, que não é aqueles outros que ele já passou, que ele destruiu, e que será nós o primeiro que ele não vai destruir. E a palavra do Senhor diz que Deus ele envia somente um anjo e desce lá no arraial naquela mesma noite e destrói 185 mil homens do exército de Senaqueribe. Senaqueribe só esqueceu de uma coisa, que ele tinha um exército de 185 mil homens, mas ele estava indo de encontro o dono do exército mais poderoso, que é aquele que está ao meu e ao seu favor, julgando a nossa causa, é aquele que está nos protegendo, é aquele que nos guarda, porque a palavra do Senhor diz no Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E no capítulo 91 também, versículo 11, diz que ele está dando ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para que guardem todos os nossos caminhos por onde quer que nós andamos. Então eu observo aqui muita gente que não é nem crente, você chega lá na casa dele,
Está lá, a Bíblia aberta, no Salmo 91. Digo, meu irmão, fecha essa Bíblia. Aí é só traço e poeira, isso aí não adianta nada. Se você não viver a palavra, a palavra já diz, conhecereis a verdade vos libertará. E se você não viver, o que a palavra diz? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E quando ele habita e descansa, lá no versículo 11 do 91, ele diz assim, o Senhor diz, e estou dando ordem aos meus anjos, ao seu respeito, ao seu favor, para que te guardem todos os teus caminhos por onde quer que tu andares. Mas essa ordem é para quem? Para quem habita, para quem descansa. Mas para quem está um pé dentro e outro fora, eu costumo dizer, Deus ele não se responsabiliza porque não tem responsabilidade por ele, porque não cumpre os mandamentos, porque não cumpre os estatutos da sua palavra. Então Deus, deixa eu sair daqui, em vez de eu ir para casa eu vou beber, vou prostituir, vou roubar, vou fumar, vou usar droga, vou fazer o que não deve. Será que Deus ele tem responsabilidade por mim? Um irresponsável? De forma alguma. Mas se eu cumprir verdadeiramente, se eu seguir verdadeiramente a palavra, o inimigo, o reino das trevas, o que acontece? Quando eu saio daqui de pregar a palavra, de fazer a vontade do Pai, vou para casa, o reino das trevas, ele faz se levantar contra nós, porque nós estamos indo de encontro a Ele. Nós estamos ali, batendo de frente com Ele ali, pregando a sua palavra, levando palavras às vidas, para que sejam libertas, para que sejam salvas. Mas o Senhor Jesus, Ele está dando ordem aos seus anjos, ao meu e ao seu respeito. Ele está guardando os nossos caminhos, Ele está guardando a nossa casa, a nossa família, a nossa empresa, o nosso trabalho, a nossa saúde. Deus, Ele está sustentando tudo. Mas quando nós não somos fiéis, quando nós não praticamos a palavra do Senhor, o mandamento do Senhor, Ele não tem nenhuma responsabilidade por nós. A partir do momento que o inimigo, a gente observa ali, que Jó, o Satanás, ele não manda recado, ele chega ali perante o Deus, e Deus diz, de onde tu vem de rodear a terra? Tem visto o meu servo Jó? Homem temente, íntegro, reto. Olha só, irmãos, eu fico observando assim, quando eu vejo o meu pastor falando algo de mim assim, meu presbítero, isso, aquilo, outro, assim, é tipo assim, não é para, mas a gente fica muito maravilhado de ver o homem, o nosso sacerdote, reconhecendo aquilo que nós fazemos ali no trabalho, nas coisas de Deus ali. Imagina o próprio Deus falando, tu tá vendo meu servo íntegro, reto e temente? O que Satanás faz? Mas também depois de tudo que tu dá para ele, entendeu? Tudo que ele tem, entendeu? Mas nós observamos ali o quê? Irmãos, e por quê? Jó estava em pecado? Não. Ali foi o próprio Deus que ele sabia e ele conhecia a fidelidade do seu servo. E ele começou a testar. Tira isso, tira aquilo, tira isso, tira aquilo. E Deus foi permitindo. Somente não toca na vida. Entendeu? E a palavra do Senhor diz que ele permaneceu fiel. Ele permaneceu, até a sua mulher, tem até o hino também que diz, né? Como falas como uma louca mulher, né? Amaldiçoa esse Deus e morre. Entendeu? Então a gente observa ali ele permanecendo fiel. E a palavra do Senhor diz, e aquele momento ali, não foi questão de uma semana, não foi questão de um mês, ali durou em torno de 1 ano, aquela tribulação, mas a palavra de Deus diz que ele restituiu tudo novamente na vida de Jó. E não foi só o que ele tinha, muito mais ainda. Irmãos, então nós observamos assim, Deus, Ele é fiel para cumprir. A palavra do Senhor diz que Ele vela pela sua palavra. Deus, meus irmãos, Deus ele tem um zelo muito grande pela sua palavra. Quando Ele promete, você pode ter certeza que Ele vai cumprir. Não é os nossos líderes humanos seculares que são uns irresponsáveis, que quando chega na época de pedir o nosso voto, promete mundos e fundos, mas depois que passa, esquece. A gente vê até os memes, os vídeos, né? Que quando estão atrás do voto, quando chega a época, bota dentro do carro, meu eleitor, não sei o que, depois que passa, fecha até o vidro do carro, nem conhece mais, você está entendendo? Mas Deus, a palavra de Deus diz que Ele vela pela sua
palavra. Então, queridos irmãos, aqui já resumindo, o tempo já se passa, e a gente observa ali, dando conclusão, que Jesus, que o nosso Deus, pelo seu infinito amor, pela sua humanidade, vendo o homem destituído da sua glória, ele envia o seu Filho Jesus. A palavra de Deus diz que ele vem, ele prega, ele mostra sinais, ele mostra maravilhas, ele cura, sara, restaura. E a palavra do Senhor diz que ele, entregando a sua vida, mas ao terceiro dia, a palavra do Senhor diz que ao terceiro dia ele ressuscita. E 40 dias após a sua ressurreição, ele ainda na terra, e ele ensinando que eu vou... Agora eu vou, antes de eu sair para não ficar devendo, Jesus, ele, na cruz do Calvário, ele já entregou a dignidade e a presença. E agora tem uma coisa que ele ainda não entregou, ele ainda vai entregar. E a palavra do Senhor diz, ele falando com seus discípulos, e ele dizendo: e vou para a casa do meu Pai, e lá vou preparar lugar, para que onde eu esteja, vós estejais também. E a palavra do Senhor diz: como saber para onde vais, se não sabemos o caminho? E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós observamos ali que Jesus, ele foi preparar lugar, para que um dia ele voltará para nos buscar, para nos dar o direito de uma morada, porque aqui é o nosso lugar de preparação da nossa alma, preparação para que nós possamos ter o direito de vida eterna, porque nós estamos dia após dia renunciando. Então a gente observa ali, Jesus já entregou a dignidade e já entregou a presença, e Jesus agora ele foi lá preparar a nossa morada, preparar a nossa casa, porque aqui não é lugar de amontoar tesouros. Nós possamos correr atrás dos nossos objetivos, mas nós temos que buscar primeiro o reino e a justiça do Senhor, porque as demais coisas elas serão acrescentadas. Porque eu aprendi uma coisa, porque quando nós fazemos a vontade de Deus, porque quando nós fazemos a vontade do Pai, as bênçãos elas vêm até nós, os milagres eles vêm até nós, eles são alcançados. Não precisa a gente correr atrás de milagre, porque eu observo, eu amo muito esse ministério aqui. Eu chego aqui, eu vejo o brilho do Espírito Santo na vida de vocês aqui, e a gente observa assim, que eu vou por vários outros lugares, e a gente observa muita gente correndo atrás de profecia, a gente observa muita gente correndo atrás de amaciar o ego, mas quando o profeta chega e diz assim: eis que te digo que tu tens que te consertar. Eis que diz o Senhor que tu tens que mudar, que tu tens que te consertar. Aí ele já não é de Deus. Quando chega assim: eis que o Senhor manda te dizer que a chave do carro, da casa, a bênção, o casamento, isso vai chegar. É uma bênção. Mas quando diz que tem que consertar, meu irmão, é difícil. Então, meus irmãos, eu costumo dizer: Senhor, o dia que eu não pregar mais a verdade, o dia que eu não pregar mais a palavra, o dia que eu não pregar mais a salvação, eu não quero mais nem subir no teu altar. Entendeu? Eu quero que o Senhor o dia que eu não tiver mais essa coragem, Senhor, já recolhe, já leva logo, porque o Senhor, Ele chamou homens e mulheres, verdadeiros adoradores, para pregar a sua palavra, o seu evangelho. Irmãos, e a gente observa que a vinda de Jesus, ela está se aproximando dia após dia, e a gente observa que Jesus, a palavra diz que ia acontecer sinais, e todos esses sinais têm acontecido. Só não vê quem não quer, só não vê os que são cegos, realmente aqueles que não conhecem, porque nós que já conhecemos, a gente observa aí os sinais acontecendo, a gente observa tudo, a palavra do Senhor se cumprindo. Só falta uma coisa se cumprir, que é a vinda de Jesus. Mas Jesus, a palavra do Senhor diz que Ele não se alegra com a morte do ímpio. Então, se Ele não se alegra com a morte do ímpio, é porque Ele não quer que nenhum dos seus se percam. Então, a gente observa ali, logo em seguida aqui no Evangelho de João, que o verbo, ele se fez carne, né? Que foi o próprio Jesus, que veio ao mundo, é o unigênito, ele veio, ele pregou, ele ensinou, ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia e foi para
o Pai, e Ele está à direita do Pai, mas a palavra do Senhor, Ele deixa uma promessa para conosco, e essa promessa passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor jamais deixará de ser cumprida, e um dia eu voltarei, para que onde eu estou, vós estejais também. Então, irmãos, que nós possamos crer nessa palavra, é a palavra, não sou eu, não é o pastor, mas é a palavra do Senhor, que nos afirma que foi Ele preparar lugar, para que onde Ele esteja, vós estejais também. Então, o Verbo estava no princípio, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, viveu entre nós, o Verbo veio nos dar o direito de vida eterna, e o Verbo, Ele voltará, porque Ele nos deu o direito de salvação, e o Verbo, Ele voltará, para que nós possamos estar na nova Jerusalém, a qual Ele preparou para mim e para você, e eu já agradeço a minha rica oportunidade. As palmas para Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Deus é fiel, né? Deus é fiel nas nossas vidas. Já vamos estar agradecendo ao Senhor.